Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos então iniciar um novo tópico, ainda dentro do assunto que nós temos visto nas últimas aulas, que são os tempos verbais, esse que está aqui na tela. Nós já estudamos o tempo verbal presente simples, o tempo verbal passado simples, e agora chegou a vez desse nosso último tempo a ser estudado nesse semestre, que é o futuro simples, tá? Então, esse videozinho eu vou explicar para vocês primeiro o uso, em quais situações eu utilizo essa linguagem, e depois, num próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a forma, sobre a gramática em si. Mas, por enquanto, é só para vocês entenderem o que é o tempo verbal futuro simples e em que situações que eu uso, tá? Então, vamos lá. O que é o tempo verbal futuro simples? Então, o futuro simples é um tempo usado para expressar as ações que irão ocorrer. O próprio nome já está sugerindo, né? Ou seja, essas ações ainda não aconteceram. Estou falando agora, no presente, para você sobre algo que ainda está por vir. Né? Em português, esse tempo verbal tem o nome de futuro do presente do modo indicativo. Então, para quem lembra aí, para quem estudou nas aulas de português com esse nome, é só fazer a comparação, fazer o paralelo entre as duas linguagens que vocês vão ter a mesma situação. Tá? Situações expressas em português com esse nome que está na tela para vocês aí, futuro do presente do modo indicativo, são as mesmas que eu expresso em inglês com o nome de future simple. Vamos a um exemplinho então, para vocês entenderem melhor. Eu tenho uma frase aqui. We will have a test next week. Essa frase quer dizer nós teremos uma prova na semana que vem, tá? Então imaginem a situação no tempo, tá? Imaginem uma linha do tempo, quando que esses fatos estão acontecendo. Tem um momento que eu falo para vocês que é o agora, né? Neste momento eu estou falando para vocês, é presente, mas o fato sobre o qual eu estou falando só vai acontecer daqui a uma semana. Então é quando a ação vai ocorrer. Isto é um futuro e eu expresso essa ação utilizando o tempo verbal futuro simples. Acho que essa linhazinha do tempo aqui dá para vocês entenderem melhor pensando o fato como ele está sendo narrado, tá? Bom, dentre as ações que são expressas através do futuro simples, não são todas, mas eu destaco algumas aqui para vocês entenderem em que situação, afinal de contas, eu vou utilizar essa linguagem. Então, aqui são algumas delas, né? Vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar essas e até outras, mas as principais são essas aqui. Eu utilizo esse tempo verbal quando eu quero falar de uma decisão que está sendo tomada no ato da fala, tá? Eu já vou dar um exemplo para vocês, mas eu estou falando com vocês agora e tomei uma decisão sobre algo que eu vou fazer, uma previsão, também vou prever algo que está por acontecer, uma promessa, vou prometer algo que eu vou fazer, e um pedido ou um convite. Aqui no pedido e convite ele tem mais o uso da estrutura do que a situação em si. Em português nós não usamos tanto o tempo futuro simples para fazer um pedido ou um convite. Mas em inglês sim, aí no exemplo eu vou mostrar para vocês. Vamos aos exemplos então. Tá? Então nós temos aqui uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Eu estou falando com vocês e tomo uma decisão sobre algo. Tá? Exemplo. Eu tenho aqui a seguinte fala: Someone is shouting, I will see. Ou seja, alguém está gritando, eu vou lá ver. Qual é a decisão que eu tomei? Então, eu não tinha planejado ver que alguém, o que é que alguém estava gritando. Só que aconteceu, a gente está conversando aqui, eu escuto um grito, eu vou lá ver. Então, eu vou ver o que está acontecendo, eu tomei essa decisão agora. Eu decidi que vou fazer isso. Então, isso que é a situação de decisão tomada no ato da fala. Existem outras formas de futuro, eu não falei para vocês antes, mas existem outras maneiras de expressar o futuro em inglês. Nós estamos tratando aqui do futuro simples, mas existe o futuro contínuo, enfim, tem outras maneiras. O going to, que nós não vamos chegar a estudar, mas só para vocês entenderem que às vezes uma situação é melhor expressa com um tipo de gramática, com um tipo de tempo verbal, outro com outro. O que está em questão aqui é o nosso futuro simples, e nessa situação de tomar uma decisão, ela é o melhor, é o mais recomendado. Uma previsão, esse aqui é fácil de vocês entenderem, né? Previsão, até eu coloquei uma previsão do tempo. It will rain tomorrow, ou seja, choverá amanhã. Não está chovendo agora, no momento da fala, mas é previsto, a previsão indica que isso vai acontecer amanhã. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vou utilizar o futuro simples para falar da chuva que vai acontecer só amanhã, não agora. Uma promessa, vou prometer alguma coisa para vocês, eu vou utilizar esse tempo. Exemplo, I will help you with your homework. Ou seja, eu ajudarei você com seu tema de casa. Eu estou prometendo isso agora, não vou ajudar agora, mas no futuro, talvez amanhã, talvez daqui 2 horas, eu já vou fazer isso para você. É uma promessa que eu faço, então, quando for prometer algo, é comum também fazer promessas utilizando esse tempo verbal. Pedido ou convite, agora sim vem aquele que eu falei para vocês, que nós não utilizamos essa estrutura em português, mas no inglês vocês podem encontrar uma pessoa fazendo um pedido ou um convite utilizando o futuro simples. Eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Ó. Essa, por exemplo, will you close the door, please? Então, se eu traduzir literalmente esta frase, will you close the door, eu estaria falando algo como, você fechará a porta, por favor? Então, em português fica estranho fazer essa tradução literal, por isso que eu disse que nós não usamos o futuro simples para fazer um convite, um pedido ou convite. Eu traduziria essa frase da melhor maneira como você pode fechar a porta. Claro que tem outras maneiras de fazer um pedido, tá? Essa aqui é só uma.
Mas vocês, lendo textos em inglês ou se deparando com a língua inglesa, é possível que vocês encontrem alguém utilizando esse tempo verbal futuro simples para essa situação. Então, esse é um caso que nós não podemos comparar diretamente o inglês com o português, porque no português nós não utilizamos essa maneira de fazer um pedido. Tá? Até a tradução fica comprometida. Vocês, por exemplo, não é comprometida, mas para encaixar isso como um pedido, em português você não traduz literalmente. Ó. Aqui eu coloquei você pode fechar, não tem nenhum pode escrito aqui nessa frase. Né? Mas para fins de tradução eu tenho que colocar para ficar inteligível em português. Tá? É só para vocês entenderem. Né? Outro exemplo é Will you go to the party with me? Seria você vai na festa comigo? Aqui, se eu for traduzir literalmente, will you go, você irá na festa comigo? Não parece muito um pedido, um convite, né? Parece mais, você irá, você não irá? Mas que eu estou mais questionando se a pessoa está decidida a fazer algo. Mas como eu expliquei antes, por se tratar de uma estrutura que nós não temos no português para fazer pedidos, em inglês ela é aceitável. Né? Então aqui, will you go, dá para traduzir como você vai. Ou você irá na festa comigo? Você quer ir na festa comigo? Quando eu for passar isso para o português, eu posso trocar as palavras aí de maneira que ela mantenha o sentido. Tá, pessoal? Acho que esse aqui era o último slide. Então, esse vídeo era bem curtinho, só para vocês entenderem, para introduzir o assunto para vocês. Nós estamos falando, então, de um tempo verbal novo, futuro simples, e o próprio nome já sugere do que nós vamos tratar. Então, são ações futuras. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês, então, a forma. Vocês já perceberam ali que todas elas aparecem will. O que é aquele will? Então, assistam o próximo vídeo e lá eu vou explicar, então, como é que eu formulo sentenças afirmativa, negativa e interrogativa, utilizando em inglês no tempo futuro, tá bem? Então, é isso. Até o próximo.